Bom, neste vídeo nós vamos falar a respeito dos direitos humanos. Para isso, vamos começar falando do histórico dos direitos humanos para compreendermos melhor o que significa aquilo que chamamos hoje de direitos humanos. Ao longo da história, isso no contexto de consolidação e posteriormente de declínio das monarquias absolutistas, os monarcas passaram a sofrer críticas em função da ausência de critérios e de leis prescritas que pudessem orientar suas ações administrativas. Isso, na prática, significava que o rei absolutista não tinha limites e poderia perseguir pessoas, não dar satisfação à população, enfim. Diante desse quadro, cada vez mais falou-se de leis que pudessem limitar as ações do rei para que justamente essas ações não fossem arbitrárias e tirânicas. Um passo histórico decisivo para a implementação de um código que prevesse limites para as ações dos governantes foi a chamada Revolução Francesa, que foi um longo processo histórico sangrento de revoltas que culminou com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tal declaração prescrevia que há direitos fundamentais das pessoas que devem ser respeitados universalmente, portanto, requer o respeito de todos. No âmago dessa declaração está a ideia de dignidade do ser humano, ideia claramente inspirada nas muitas teorias filosóficas dos iluministas, dentre os quais poderíamos destacar Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Diderot e Kant. Em síntese, a dignidade humana reporta a ideia de que todo ser humano, sem distinção de qualquer natureza, possui valor por si e deve ser respeitado. Em 1789, na França, então, foi redigido a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que previa uma lista de direitos, como o direito à propriedade, à segurança e à liberdade, que todos os homens devem ter por uma questão de dignidade, isto é, por uma questão de respeito à vida. Em 1864, aconteceu a primeira Convenção de Genebra, que visou celebrar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e estender garantias que pudessem ser aplicadas a situações de guerra. Assim, adotou-se uma convenção para o tratamento de soldados feridos em combate, bem como ficou definido que durante guerras, civis e a Cruz Vermelha não podem ser atacados, em nenhum caso. Com o advento da Revolução Industrial no século XIX, uma série de mudanças se estabeleceu nas sociedades. Uma das mudanças significativas foi o uso intensivo de máquinas para a elaboração de mercadorias em massa. Contudo, no contexto capitalistas, com fins na potencialização do lucro, as empresas, as fábricas, passaram a buscar mão de obra mais barata possível em jornadas de trabalho intensas. Com vistas novamente ao direito à vida, à dignidade humana, foram criados os direitos trabalhistas, que estão ligados aos direitos humanos, e visavam garantir direitos aos trabalhadores que o protegessem contra abusos que ferissem suas dignidades. Portanto, os direitos trabalhistas são desdobramentos da lógica dos direitos do homem e do cidadão. A Liga das Nações foi uma organização internacional criada em 1919 com o intuito de discutir a preservação da paz e a resolução de conflitos internacionais por meio da mediação de líderes mundiais. Diante de conflitos bélicos e tragédias humanitárias, como aquelas resultantes das Primeiras e Segunda Guerra Mundial, a Liga das Nações viu a necessidade de novamente discutir parâmetros que pudessem salvaguardar os direitos intrínsecos ao ser humano. Como resultado das conferências realizadas no final da Segunda Guerra Mundial, em que buscavam medidas satisfatórias de promoção da paz e garantia da dignidade humana, a ONU foi concebida
como uma união de países, a princípio 50 países, que assumiram o compromisso de afastar qualquer ameaça à paz e respeitar o valor da vida humana. O Brasil faz parte da ONU desde a sua implementação e, dessa maneira, é um dos primeiros países a se manifestar em favor da defesa aos direitos universais da pessoa humana. Atualmente, há 193 países membros que compõem a ONU. A ONU possui a Assembleia Geral, em que, a partir de deliberação entre todos os membros, fornece sugestões para temas que dizem respeito a todos os seres humanos, como a promoção de paz e da segurança internacional. Assim, a Assembleia Geral da ONU é o principal órgão deliberativo e lá os países membros discutem questões relacionadas à vida de todos os seres humanos, tais como paz e segurança, além de aprovação de novos membros. Conselho de Segurança da ONU. Além da Assembleia Geral, a ONU possui o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança é composto por 15 países membros, 5 deles permanentes: Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. É o Conselho de Segurança que autoriza, por exemplo, intervenção em países que estejam violando os direitos humanos, como aqueles países que promovem genocídio contra suas próprias populações. Para que haja uma decisão de intervenção em países, é necessário que haja unanimidade decisória entre todos os países que fazem parte do Conselho de Segurança. Este é o único órgão da ONU que tem poder decisório, isto é, todos os membros das Nações Unidas devem aceitar e cumprir as decisões do Conselho. São funções do Conselho de Segurança: manter a paz internacional e a segurança, determinar se existe uma ameaça para a paz, solicitar aos países que apliquem sanções econômicas e outras medidas para impedir ou deter alguma agressão de países. Os direitos humanos são direitos universais e devem ser respeitados como tais, ou seja, todo ser humano, sem qualquer distinção, é portador dos direitos humanos. Por isso, há esse caráter de universalidade dos direitos humanos. Os humanos são direitos inalienáveis, isto é, não se pode abrir mão deles, não se pode vendê-los, por exemplo. São direitos permanentes que não devem ser violados. Uma vez que os países adotam os direitos humanos, não podem retroagir. Se um país toma a tortura como prática que viola os direitos humanos, isso significa que esse país não pode voltar atrás e permitir a tortura. Temos aqui alguns direitos humanos. Terceiro direito humano, direito à vida. 13º, direito de se locomover. 17º, direito humano, direito às suas próprias coisas, ou direito à propriedade. 19º direito é o direito de liberdade de expressão. E o 26º, o direito à educação. Dessa maneira, tais direitos constituem alguns daqueles listados e celebrados como direitos humanos. O sistema de direitos humanos não é fechado, o que quer dizer que novos direitos humanos podem ser adotados com mudanças futuras. Os direitos e garantias fundamentais previstos pela Constituição Federal de 1988 do Brasil expressam diretamente os direitos humanos adotados pelo país. O Brasil sempre se notabilizou por sua postura e compromisso em respeito aos direitos humanos diante da comunidade internacional e, na prática, como vimos, absorveu os direitos humanos concretamente em seus códigos legais nas formas de direitos civis, direitos políticos, direitos sociais e direitos culturais. Dessa maneira, o Brasil sempre exerceu o papel de destaque nas discussões da ONU, bem como sempre se comprometeu com os pactos e declarações do organismo internacional.
Bem, esta foi a aula de hoje. Espero que tenha ficado claro para todos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.